Boa noite, gente boa, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos às Conversas Criativas. O nosso ciclo de tecnologias e sistemas públicos continua hoje com a justiça. Neste mês já cá estivemos a educação e a saúde e depois, até ao final deste mês, teremos ainda a defesa e o Estado. Mas hoje o tema é como é que a tecnologia pode mudar a justiça. O senso comum tem uma má imagem da justiça, em geral os portugueses veem a justiça quer na fase de investigação, quer depois na fase depois em tribunal, como lenta, com pouca qualidade e quase sempre a favorecer os poderosos. Vamos ver se é assim. Temos connosco a Luísa Proença, que é uma mulher afável e gentil. Mas cuidado com ela, é diretora nacional adjunta da Polícia Judiciária, com os cargos da inovação, da tecnologias de informação e da modernização tecnológica. Ela ocupou o cargo de responsável pelos fundos europeus para a justiça no Gabinete da Secretaria de Estado desde 2015, onde assegurava a representação legal do Ministério em vários comitês europeus e coordenou a representação do Ministério também em projetos de interoperabilidade europeia nos serviços de justiça, quer em matéria civil e criminal. A Luísa Proença é licenciada em Letras, tem especialização em Administração Pública e também em Inovação e Desenvolvimento Organizacional. Para que isto não pareça um processo judicial que se arrasta ao longo de muitos e bons anos, vamos direto ao assunto. Boa noite, Luísa, obrigado por estar connosco. Como é que vê o sistema judicial português? Antes de mais, boa noite e agradeço o convite gentil para estar aqui esta noite. É um prazer enorme e, sobretudo, responder às vossas perguntas. Como é que eu vejo o sistema judicial? O sistema judicial é um sistema complexo, tem múltiplas vertentes, desde o registro, por exemplo, os eventos de vida começam logo quando nascemos e tratamos da nossa identidade, do nosso cartão de cidadão e, portanto, a justiça é muito mais do que o inquérito ou o processo de crime e a ida a tribunal e, portanto, é realmente um universo complexo, envolve magistraturas, polícias, funcionários judiciais, medicina legal, ciência forense, formação, e é todo este ecossistema que contribui ou tem que contribuir para uma ação da justiça em tempo útil, porque a justiça só é justa se ela ocorrer dentro do tempo em que ela produz efeitos e que tranquiliza o cidadão que se vê a braços com um problema qualquer na sua vida. Como é que eu vejo a justiça? A justiça está a fazer muito, mas ainda tem muito para fazer. Eu tenho que dizer que durante anos, eu diria sobretudo na última década, houve muito pouco investimento em tecnologia, em recursos humanos e nos meios que efetivamente a justiça precisa. Mas também tenho que dizer que de 2016 para cá está a ser feito um trabalho enorme para que a justiça mude efetivamente por dentro e que isso se reflita depois na resposta que é dada ao cidadão e que o cidadão consiga perceber que está a acontecer uma mudança. Eu vejo hoje uma justiça muito mais ágil e muito mais segura e tecnológica do que via há 5 anos atrás. Mas digo que realmente há muita coisa para fazer. Houve um trabalho fantástico que teve início nessa altura, com uma estratégia definida para o Digital by Default, mas isto não acontece por decreto, nem acontece porque sim, portanto isto tem que obedecer a uma estratégia e é um trabalho que está contínuo. Mas podem mostrar-nos com casos concretos do que é que estamos a falar? Sim. Se nós olharmos, por exemplo, para a estratégia do Ministério da Justiça, que foi publicada, salvo erro, em 2017, o Plano de Justiça Mais Próxima, eu penso que é o instrumento mais emblemático e aquele que qualquer pessoa pode consultar, em que se vê realmente que há uma visão, uma presente e futuro, uma visão de presente e de futuro, com todas as áreas, com todos os domínios da justiça a concorrer para a modernização. E essa modernização, por exemplo, ao nível dos tribunais. Um projeto emblemático é o Tribunal Mais, que ditou a
digitalização, ou seja, o digital chegou aos tribunais através, por exemplo, do Tribunal de Sintra, que foi onde entrou em piloto. Foi um trabalho magnífico, neste momento está em todos os tribunais a nível nacional e em que houve uma remodelação total do atendimento ao cidadão e dos processos todos que estão por trás. Já não há papel? Eu acho que a mudança não está total. Okay. Já lá vou a uma organização diferente. Eu não digo que já não há papel, mas já não há quase papel. Eu acho que em breve nós podemos dizer que temos uma justiça digital a sério, cumprindo essa estratégia que foi delineada em 2016, que se materializou no Plano de Justiça Mais Próxima 2017-2020 e que já este ano foi lançado o novo Plano de Justiça Mais Próximo até 2023, que continua essa estratégia e também se tem que referir que o facto de esta estratégia de digital não ter sido interrompida faz toda a diferença. Foram 120 medidas, mais umas 50 que se juntaram posteriormente, em que todos os domínios da justiça participaram e participam, e agora foram mais 140 medidas, salvo erro, que todos nós, e eu falo pela Polícia Judiciária, todos nós estamos envolvidos com projetos que de facto concorrem para uma estratégia de digitalização. O objetivo é que a justiça seja mais rápida, é esse o primeiro objetivo? Mais rápida, mais humana. Mais humana, porque quando nós vemos os tribunais cheios de papel e de dossiês com aquelas imagens horríveis do século passado, eu penso como é que se pode ainda assim ser simpático para as pessoas que chegam ali com tantos problemas e como se pode dizer o seu processo vai durar anos. Esqueça que isso nunca mais se resolve, coisas deste género. Não há justiça nesses casos. Exatamente, portanto tem que ser célere desde logo, no caso da administração da justiça pura e dura, desde o momento em que o cidadão é vítima de qualquer coisa, ou porque, para não falar já nos crimes mais complicados, agora Então como é que nós conseguimos comprimir todo o sistema? Qual é que é o truque? Qual é que é o truque? Tem que ver com as pessoas. Tem que haver uma mudança cultural que está a acontecer lentamente. A cultura organizacional não se muda por decreto, muda-se com as pessoas, mas muda-se com a tecnologia. A tecnologia neste momento dá-nos quase tudo, até para as pessoas gostarem de trabalhar, porque é muito importante serem felizes naquilo que trabalham. E quando as nossas organizações, agora penso um bocadinho mais na Polícia Judiciária, em que nós hoje somos inundados com gigas e teras de informação. Não é possível continuarmos a pensar que lendo os dossiês, lendo os processos, se consegue uma conclusão rápida. Isso não é possível. Se falarmos no crime económico, no branqueamento de capitais, na fraude fiscal, temos que ter sistemas, temos que ter tecnologia ligada que permita rapidamente correlacionar a informação e encontrar a informação que o investigador precisa para depois orientar uma determinada investigação. E isso, hoje então com a inteligência artificial, com machine learning, com tanta coisa que nós hoje, tanta tecnologia que nós hoje temos à nossa disposição, é uma questão mesmo de estratégia, visão, estratégia e pôr mãos à obra, se tivermos um bocadinho de orçamento. Certo. Portanto, nós temos hoje em dia, já em Portugal, sistemas de machine learning que ajudam os agentes da justiça a analisar melhor as situações e analisar mais rápido? Sim, e eu vou dizer, acho que não é novidade, não sei, mas, por exemplo, os tribunais, desde a primeira instância até aos tribunais da relação, já estão todos digitais, já não há papel. Sim, mas uma coisa é digitalizar a informação e a troca de informação é mais rápida. Outra coisa é analisar a informação e ajudar a tomar decisões. Exatamente, é aí que há um trabalho ainda grande para fazer, que estamos a fazer naquilo que tem a ver com a política
Judiciária, o Ministério Público também que eu saiba, está a trabalhar também nesse sentido. No caso da Polícia Judiciária, nós estamos a implementar machine learning logo na entrada dos documentos para ajudar a que o percurso depois até quem tem que os analisar que seja mais rápido, e depois logo a inteligência artificial que permite identificar padrões. Isto tudo é um processo que demora tempo, mas é aí que estamos a trabalhar, que ajuda a relacionar a informação e até, porque não, identificar processos da mesma tipologia, com os mesmos métodos, que possam rapidamente identificar redes de crime organizado, por exemplo, sinais de corrupção, financiamento do terrorismo. Hoje está tudo muito interligado ao digital e ao ciber, à componente ciber, e portanto é muito fácil nós hoje termos sensores de informação, termos tudo a funcionar, só que nós não estávamos preparados para isso. O sistema da Justiça não estavam preparados para isso, o da Polícia Judiciária também não estava, não é exemplo, e portanto eu tenho que referir que a Polícia Judiciária tem esta direção há 2 anos, tudo de um dia para o outro. Não havia antes? Esta direção, portanto, a Polícia Judiciária tem sistemas de informação, como é óbvio, mas eles não respondem ao crime de hoje na totalidade, portanto, responde, mas nós não podemos continuar com os sistemas do ontem para analisar a informação do hoje. Claro. E ver o crime do hoje e o crime que se perspectiva que venha a acontecer amanhã. Portanto, os sistemas não podem paralisar no tempo. Ainda há um bocadinho a cultura, isso acho que está a mudar. Implementa-se um sistema, produz-se um sistema e depois está feito, ninguém mais se preocupa. Não é assim. E como é que não é todo assim. E como é que se conciliam sistemas desses com uma capacidade e um poder de análise e baseados em dados? Como é que se concilia isso também com as questões que estão sempre a ser referidas de privacidade, de direito à posse dos dados por parte dos cidadãos? Como é que encaixa essa peça? A polícia atua sempre dentro do respeito pela privacidade e pelos dados pessoais. Isso é incontornável, faz parte do seu código de conduta, faz parte do seu ADN. Portanto, a informação tem regras, a informação criminal tem regras, essas regras são definidas pela própria Comissão de Proteção de Dados, os sistemas são auditados e a cultura interna respeita isso acima de tudo. Não se pode ultrapassar determinados limites e, portanto, o quadro legal permite fazer o trabalho dentro do respeito desses princípios e, portanto, o cidadão pode estar tranquilo. Digo isto porque, mesmo para lá, digamos, das questões estritamente ligadas à justiça, a inteligência artificial, se analisarmos isto numa perspectiva do mundo, tem basicamente 3 paradigmas na parte dos dados. Se pensarmos, por exemplo, na Europa, a regulação aponta para que seja o cidadão o dono dos seus próprios dados e, portanto, os direitos decorrem dessa característica. Se olharmos, por exemplo, aos Estados Unidos, é muito mais as empresas, ou seja, as empresas onde são gerados, por exemplo, serviços e dados e isso tudo, que são elas, no fundo, as donas desses dados. Se formos, por exemplo, para a Ásia ou um país como a China, bom, aí é o Estado, não é? Que tem direito a praticamente tudo e, portanto, conhecemos aqueles exemplos. Ou seja, nestes 3, mas no fundo a inteligência artificial, para funcionar bem, precisa de dados. E se meter muita regulamentação, que é o modelo, digamos, europeu, que por um lado visa proteger os cidadãos, por outro lado bloqueia a inteligência artificial de funcionar bem. Como é que é? E os sistemas, pois. É assim, eu acho que não vale tudo na investigação criminal, não vale mesmo tudo. Todos nós temos direito ao respeito de determinados aspectos da nossa vida e, portanto, é possível, e o Código de Processo Penal regulamenta, a Diretiva Europeia também, é possível trabalhar com a inteligência artificial dentro do quadro e dentro dos dados que a polícia tem e aqueles a que pode ter acesso. E é sempre nesse domínio que nós estamos, não se usa
ultrapassa nada daquilo que é. Luísa, deixa-me ser concreto em relação ao que estamos a falar, que é, nós observamos na cena internacional, por exemplo, na investigação dos grandes crimes de terrorismo, as câmaras de videovigilância são absolutamente cruciais para detectar movimentos e identificar suspeitos. Bem, em Portugal é logo quase inexistente, portanto, o mundo tecnológico que estamos a falar sobre a tecnologia está ainda nos bastidores, ainda não está na rua, ou temos aqui limitações legais tremendas que nos impedem de estar ao nível dos países mais avançados? Nós, no âmbito, a polícia atua dentro de um quadro legal e sob a autoridade do Ministério Público e, portanto, a polícia tem acesso às imagens, atua dentro e fora do seu perímetro de trabalho e atua dentro de um contexto que está autorizado. Portanto, vai usar aquilo que vai usar as imagens, o que lhe vem desses dispositivos todos, certo, dentro daquilo que é o equilíbrio dentro do local. Mas não íamos ter 20 vezes mais, 30 vezes mais sistemas deste? Claro que sim. Para termos para a polícia ter acesso à informação, porque senão também não consegue cumprir o seu papel. Na minha perspectiva, sim, mas nós já temos um quadro legal que nos permite investigar bastante. Eu diria que o principal problema, que fica mais problemático, é, por um lado, os sistemas de informação pararam no tempo, durante muito tempo, e agora trazê-los para um patamar em que seja só adicionar novas componentes para ter mais informação, aquela que nós temos e aquela que é pública, é aí que estamos a trabalhar. Não houve uma evolução contínua ao nível dos sistemas de informação, apesar de toda a modernização a que se assistiu no setor privado e no fora, e na Europa. E se nós pensarmos, por exemplo, no Horizonte 2020, que está a academia, estão as empresas e estão os end-users, como é o caso de uma polícia, a diferença é abismal entre aquilo que se faz lá fora e aquilo que Portugal fazia. E isso foi invertido, isso está a ser invertido, e nós estamos a aproveitar muito de tudo o que é o desenvolvimento lá fora. Eu devo dizer que a Justiça, até a própria OCDE, referiu em 2020, num relatório, em que era dos sistemas de justiça mais inovadores do mundo. Não é brincadeira, portanto, há um trabalho aqui que está a ser feito paulatinamente, com muitas dificuldades, é verdade. Os recursos são finitos, não são suficientes, as pessoas também não. Mas muito tem sido feito para que Portugal deixe de ter aquela visão de que somos pequeninos, a justiça é o parente pobre, isso já é passado. Portanto, agora temos com toda a velocidade que pudermos, continuarmos esse caminho. A própria pandemia foi uma oportunidade. Certo, ia fazer essa pergunta, ou seja, na transformação digital a pandemia ajudou muitos setores, como é que isso na justiça se fez sentir? Foi a prova de que afinal até estávamos melhor preparados do que pensávamos, porque se em alguns momentos nós tínhamos que decidir, vamos por este caminho, vamos pelo digital, a pandemia obrigou-nos a ir mesmo, nem nos perguntou, tinha que ser, e portanto rapidamente a Justiça adaptou-se, pôs muitos funcionários em teletrabalho, muitos serviços online que afinal estavam preparados, e saiba, o cidadão não se ressentiu nada. Luísa, então porquê é que nós quando vemos aqueles casos mais mediáticos, que são os casos mais mediáticos que nós conhecemos, e temos a sensação contrária, de que os processos demoram 5 anos, 6 anos, 7 anos a constituir-se, depois vai para debate instrutório, depois há de ir a tribunal, ou seja, a justiça faz-se se fizer em 10, 15 anos. Porquê é que temos esta sensação? Pois, o que contradiz a palavra justiça, não é? É verdade. Esses também são aqueles que são mais emblemáticos. Certo, é verdade. Entram pela casa adentro, não é? Certo. Não é o normal dos processos, devo dizer. Esses são os processos muito complexos. Quando nós estamos a falar de processos de investigação da corrupção, fraude fiscal, esse tipo de processos são muito complexos.
Porque, não tenho dúvidas. E muitas vezes nós dependemos, estes processos todos não são só nacionais, eles não se confinam ao nosso território. Claro. Ligações por todo o mundo. E deparamos também com os sistemas os sistemas judiciais dos outros Estados mesmo, dos outros países, não é? Pois. Nem sempre partilham a informação que a polícia precisa para trabalhar. Certo. Há aqui realmente uma dificuldade em que eles sejam rápidos, porque há outros países que também estão com aquelas investigações ou que são donos daquela informação, nomeadamente a informação bancária, em que nós sabemos que não é sempre que a informação chega em tempo útil. Ao nível nacional, nós temos esse problema também, precisamente porque ainda estamos a implementar sistemas que permitem tratar essa informação toda, por exemplo, logo com machine learning. Nós hoje ainda recebemos muita coisa em papel. E informação em papel é impensável que dali saia uma investigação célere. Claro. Tratar esse papel todo são caixas e caixas de papel que ainda entram na polícia. E é aí que nós estamos a trabalhar. Okay. Diga-me uma coisa, no panorama europeu, como é que avalia Portugal? Estamos a meio, abaixo, acima? Nós não estamos pior do que os outros Estados-membros, porque os processos complexos também são demorados. Agora, nós de facto, se calhar, demoramos mais tempo em entender que sem a componente tecnológica nós não damos o salto, e durante muitos anos habituámos a conviver com a morosidade da justiça, com a queixa permanente de que é assim, paciência, isso é mesmo português. E a administração pública também, acho que não deu, quando eu digo administração pública, se calhar os governos, os sucessivos governos não entenderam que aquela área é fundamental para que o se sinta seguro, que tem uma justiça que o protege, não é só que o condena, é que o protege também. E que a justiça acontece em tempo útil. Por isso é que eu digo, a estratégia que tem vindo a ser desenvolvida, eu tenho que referir, porque é verdade, esta estratégia tem nomes, tem rostos. Deles? Falo, a Secretária de Estado da Justiça, que é uma pessoa absolutamente fantástica, faz feita diferença. Os projetos emblemáticos da Justiça saem grande parte da cabeça dela e do trabalho que faz depois com as suas equipas, da qual eu tive o privilégio de fazer parte. E, portanto, a mim cabia-me a tarefa de como é que nós vamos pagar isto. É uma boa questão. Lá eu à procura do dinheiro onde ele existe, a União Europeia, mas é redutor quando nós pensamos que só conseguimos desenvolver uma estratégia com fundos europeus. Nós não podemos chegar com esta estratégia, com estas 150 medidas e dizer vamos financiá-las com aquele fundo. Isso não existe. Existem fundos para projetos específicos que eles próprios concorrem para o desenvolvimento desta estratégia. E, portanto, é fundamental quando as pessoas certas estão nos lugares certos e por algum tempo, que dê tempo para que as reformas se façam, porque senão são oportunidades que nunca mais voltam. Luísa parece um treinador de futebol a falar, normalmente estamos sempre a pedir tempo quando se tudo E claramente meter 100 milhões de euros no sistema de saúde tem um impacto, e meter 100 milhões de euros no sistema de justiça tem um impacto completamente diferente. Mas, Luísa, para os nossos pessoas que estão a assistir a esta nossa conversa, se fosse possível concretizar com projetos concretos, que eu sei que a Luísa sabe do que é que estamos a falar, o que é esta modernização, acho que seria importante para os compreendermos. Desde logo, a digitalização de tudo o que é papel, que ainda existe no papel na administração pública. E, portanto, se nós digitalizarmos logo com o OCR e com os processos automatizados, ganhamos, é um ganho enorme. Por exemplo, há um projeto, olha, eu vou dar o exemplo de um dos projetos que nós temos a arrancar sobre inteligência artificial, isso é mesmo na Polícia Judiciária, tem a ver com a balística, com as feitas quando há um disparo. Por exemplo, um perito a analisar, a tentar perceber se aquela arma que foi a arma do crime, por vezes demora 2, 3 semanas até conseguir chegar a uma conclusão inequívoca
era um trabalho manual, hoje já não é um trabalho manual, aquilo é em segundos, diz logo sim ou não. Ok. Porquê? Porque já temos um mecanismo que está a arrancar, mas nós já temos outros sistemas que já têm embebido inteligência artificial e que permite de imediato excluir ou concluir e com o grau de certeza que a polícia precisa para que leve essas provas às conclusões que vai entregar ao Ministério Público. Isto é um ganho enorme. Depois, toda a organização da informação para que um investigador possa ter os eventos correlacionados e referenciados, tudo isso. Portanto, são ganhos brutais que ainda não estão visíveis, como eu não me canso de dizer, para que não se pense que já está tudo feito. Não, nós estamos a fazer paulatinamente, sendo certo que ao mesmo tempo estamos a tentar recuperar o atraso eu diria, de uma década, pelo menos. E isso é crítico. Quanto ao sistema todo, no registro, o registro da propriedade, por exemplo, há um projeto muito emblemático, também com inteligência artificial, que é o BUPI, é o Balcão Único do Prédio Rústico, que é um projeto que tem a ver com o cadastro da propriedade em Portugal. Mas isto também é justiça, pois, nestas partes. Isso é justiça. Isso está tudo feito com tecnologia, com inteligência artificial, por exemplo, em que o cidadão precisa de definir qual é a sua propriedade, porque não sei se tem a noção de que grande parte da propriedade em Portugal, os donos não eram conhecidos e não são conhecidos. É um projeto que está em curso. Os próprios não sabem, se calhar. Muitas vezes não sabem e, portanto, com inteligência artificial. Exatamente, e em sítios que muitas vezes os herdeiros até desconhecem que tinham lá um terreno, ou uma casa, ou uma casa, ou o que quer que seja. Portanto, esse é um projeto que está em curso, foi extraordinariamente útil para se perceber de quem é a floresta, de quem é a propriedade rústica. É um excelente exemplo de como este projeto pode ser até importantíssimo para a prevenção dos incêndios florestais, claro, para se perceber quem é que efetivamente tem responsabilidade naquela limpeza, terreno que claro, está abandonado, etc. Portanto, este do cadastro da propriedade é um projeto emblemático que está em curso e que está a permitir o rastreio total da propriedade em Portugal. Uma área que estamos aqui a falar em algo que toca muito nos cidadãos, mas as empresas também é muito determinante. Muitas vezes diz que uma barreira ao investimento estrangeiro não é tanto aquela parte mais emblemática da empresa na hora e de aprovar certos projetos considerados estratégicos, mas depois o passo logo seguinte, não é? Ou seja, até se conseguir operacionalizar as coisas, que as barreiras começam a surgir, depois começam-se a meter imensas licenças, depois quando começamos ao poder autárquico começam a existir barreiras, há assim uma série de coisas. Como é que essa coordenação pode ser melhorada? Desde logo, havendo coordenação entre as entidades todas, não é? E eu acho que há uma mudança que está a acontecer, sobretudo é a minha observação na justiça, em que há sempre aquela perspectiva de dizer nós não vivemos sozinhos. A justiça, por exemplo, no caso desse projeto de inteligência artificial, isso foi absolutamente notório. Participam pessoas da agricultura, das florestas, da Proteção Civil, do Ministério da Justiça, quer dizer, é ter essa noção de que a criação da empresa na hora é de facto muito bom, é um incentivo, porque é muito fácil criar a empresa, mas depois toda a outra máquina perde alguma velocidade, mas encontrando quem são os vários intervenientes, está a ser fácil, porque está a ser absolutamente essencial, e eu penso que isso hoje é um dado incontornável. Todos entendemos que os ministérios não podem ser sozinhos e, portanto, é desta coordenação de pessoas e de vontades que se está a chegar a algum lado, e muito tem sido feito nessa matéria, e muito está a ser feito. A interoperabilidade também é outro exemplo, os sistemas interligados para que a resposta seja mais rápida.
as polícias também. Há muito trabalho que está a ser feito e que eu tenho a certeza que dentro de algum tempo o cidadão começa a perceber que efetivamente a justiça está a mudar. Uma das medidas com mais impacto na opinião pública sobre a modernização do sistema de justiça foi a recente contratação do hacker Rui Pinto. A questão que se tem é que, em termos de cibersegurança, todos os sistemas de justiça e nomeadamente das polícias estão um bocadinho atrasados. Eu estou aqui a buscar alguns comentários das pessoas que estão a acompanhar este debate. O Fernando Fortes pergunta precisamente qual é o tipo de segurança informática que existe para lidar com profissionais do calibre do Rui Pinto, que são do outro lado. Em primeiro lugar, o Rui Pinto não foi contratado. Sei. É uma provocação. Essa é a primeira. Em segundo lugar, eu falo por aquilo que conheço melhor na PJ. Claro. O cidadão pode estar seguro que a nossa polícia consegue detectar grande parte dos eventos que estão a ser planeados para atacar o sistema de justiça e não só, e tem conseguido agir em tempo útil para evitar muitos ataques aos sistemas informáticos. Nós estamos perante ameaças extremamente grandiosas. Nós temos suspeitas de que países estão a interferir nas eleições de outros países. Exatamente. Isto é dos países dos mais desenvolvidos, ainda por cima. Isto é a nova criminalidade, é a grande criminalidade do século XXI. Exatamente. Exato. Como é que, preparando-nos, temos que ter pessoas muito bem preparadas, as competências têm que mudar, elas já mudaram na Polícia Judiciária a esse nível. Há uma noção muito clara de onde é que está a acontecer a guerra, digamos assim. Hoje o crime deixou de ser físico e, portanto, tudo passou para o digital. Há uma unidade nacional só dedicada à criminalidade informática e com meios tecnológicos, muito boa, de topo mundial, ao nível da sua capacitação, ao nível dos recursos humanos, ao nível da tecnologia que já vai tendo, já vai estando bastante bem apetrechada. Os fundos europeus ajudaram muitíssimo ao fundo, que é o Fundo de Segurança Interna. Nós temos captado tudo o que é possível para que essa área seja verdadeiramente robusta, porque ela está subjacente a todas as formas de criminalidade. E eu digo com toda a segurança, a polícia tem dos melhores profissionais nessa matéria. As nossas redes não são seguras, não podemos dizer que elas são seguras, nunca são seguras, mas a polícia está a fazer um trabalho fabuloso, não só para investigar, mas sobretudo para detectar, para antever, para antecipar, olhando para a dark web, para todo esse universo tecnológico aproveitado pelos criminosos e pelos poderosos. E realmente eu digo com toda a segurança, a polícia tem dos melhores profissionais nessa matéria. E, portanto... Digo uma coisa, e o relacionamento das várias bases de dados, seja elas da Segurança Social ou do registro automóvel, outra coisa que agora já é fluido. Estou a dizer isto porque há muitos anos também, quando eu era jornalista a tempo inteiro, e conheci pessoas da Polícia Judiciária, eles diziam, por exemplo, que ter acesso ao proprietário de um determinado automóvel, saber da matrícula, para eles demorava um bocadinho, não era fácil. Estamos a falar já de há 20 anos, mais ou menos. Exatamente. Como é que estamos agora? Os sistemas não estão todos integrados, desde logo porque alguns estavam num nível de obsolescência terrível e, portanto, é todo esse trabalho que está a ser feito no âmbito do Plano de Justiça mais próxima desta estratégia de robustecimento da justiça e de criação das condições para a interoperabilidade. Mas hoje as bases de dados, aquelas que podem, sempre dentro dos limites da lei, as que podem ligar-se, ligam, se não são pesquisas. Isso hoje já não é um problema, eu acho que era sobretudo também cultural, porque sempre. Cada entidade achava isto é meu. Eu lembro-me que na Polícia Judiciária, há 10 anos atrás, para ter acesso aos órgãos sociais de uma empresa, para investigar um crime económico, tinha que fazer um ofício em papel, assinado, vai por correio, vai para uma entidade do Ministério da Justiça ainda por cima, espera 2 ou 3 meses até que venha a resposta e depois é que, quando vem a resposta, o investigador já nem se lembra, às vezes é preciso... Claro. Todo, etc. Hoje não, hoje é logo.
Claro. Portanto, há um caminho todo que, embora haja muito por fazer, mas há uma dimensão que tem um pouco a ver com, à medida que se avança na segurança dos dados, é também preciso que as pessoas aumentem a confiança. Porque percebem que, obviamente, dados de saúde, dados inerentes da justiça, se os vários sistemas comunicarem uns com os outros, isso potencialmente permite um retrato da pessoa, do cidadão, que um cidadão com alguma desconfiança pode ter medo. Aliás, isso vê-se, por exemplo, agora com a recente app da Covid, que até é considerado um sucesso porque atingiu perto de 1 milhão de downloads, mas 1 milhão, se pensarmos ao contrário, 1 milhão é pouco. Para que uma coisa... E as objeções que eu vejo é as pessoas que duvidam da utilização que o Estado pode fazer dos seus próprios dados. Ou seja, como é que se resolve esta questão da confiança versus a segurança? não, eu penso, agora é a minha opinião muito, muito pessoal, eu penso que é difícil se o cidadão não tiver a garantia, a evidência de que o Estado só utiliza os dados que tem para aqueles fins e não para quaisquer outros, e que não há acesso por quem não deve ter acesso àqueles dados, pode estar tranquilo, porque os da saúde são utilizados para aqueles efeitos que só defendem quem está doente ou o dono daqueles dados. No caso da justiça passa-se a mesma coisa. E as pessoas têm que estar tranquilas porque aqueles dados só são utilizados dentro daquele contexto que é autorizado por lei. E, portanto, os sistemas permitem todas essas salvaguardas. Os sistemas, nós sabemos que cada vez mais eles são tão sofisticados e tão perfeitos que permitem realmente salvaguardar todos esses direitos e, portanto, o cidadão... Luísa, deixa-me interromper. Eu não tenho a mínima dúvida que os agentes da lei atuam dentro da lei, mesmo em princípio. A questão é se a lei está a ser um entrave a uma boa justiça e a uma justiça célere. E se nós não precisamos de uma lei mais que proteja melhor quem investiga. Vamos pôr coisas assim. Eu, não sendo uma especialista em investigação criminal, devo dizer, sou investigadora e, portanto, eu aí não opino mais do que aquilo que eu sei, mas eu não vejo que a justiça deixe de ser feita em tempo útil devido a constrangimentos legais. Eu não vejo. Eu vejo que dentro da legislação que nós temos é possível investigar e desenvolver as ações que é necessário dentro da confiança que o cidadão tem que ter quanto aos seus dados. Eu não vejo, na minha ótica externa à investigação criminal, mais uma vez, não sou investigadora, não vejo que isso possa ser um obstáculo, porque o quadro em que a polícia se move é um quadro que permite atuar, relacionar a informação quando isso é possível, naqueles crimes que estão tipificados na lei, tráfico de estupefacientes, os crimes contra menores, terrorismo, suspeitas de terrorismo, felizmente, que são suspeitas e são ligações que a polícia conhece e que também tem monitorizadas, o branqueamento, todos esses crimes, a polícia tem um quadro legal que permite agir. E a legislação, tanto quanto eu percebo, a legislação deixa... Satisfaça-me só uma curiosidade. Sim. Há muitos casos, os mediáticos, claro, que são aqueles que chegam ao conhecimento, em que já decorrem há 6 meses, 1 ano, e de repente aparece uma notícia a dizer assim: a Polícia Judiciária foi fazer uma rusga para investigar a casa do suspeito. Quer dizer, 1 ano depois, 6 meses depois, isto acontece com alguma frequência. Ponto número 1, as notícias são falsas. Isto é uma estratégia subreptícia que nós não compreendemos ou é simplesmente uma cultura? Eu lamento, e na Polícia Judiciária aquilo que eu vejo lamenta-se que haja por vezes uma devassa da vida privada. A polícia não diz onde é que vai nem quando vai.
Portanto, essa questão de vermos, muitas vezes a polícia não sabe. E a tecnologia não pode ajudar aí também? Esse problema do segredo de justiça e da... É que há muitos atores no processo, são a polícia judiciária. Sim, sim, claro. Eu podia dizer que, obviamente, há sempre alguém que faz o que não deve, mas em muitos casos eu não vejo que seja a polícia a dar esse... Mas hoje em dia usam-se, por exemplo, também tecnologias de blockchain e outro tipo de tecnologias de rastreio de informação para tentar detectar padrões e para tentar detectar relações que, de outra forma... E a origem Exatamente. Essa é uma preocupação que existe dentro da Polícia Judiciária, é uma preocupação minha enquanto responsável pelas tecnologias, faz parte do nosso processo de modernização, a utilização desse tipo de tecnologia para percebermos onde é que está a fuga de informação. Agora é preciso termos a noção que não é só a polícia que mexe no processo, há toda uma quantidade de intervenientes, advogados, Ministério Público, Tribunal, a polícia, portanto, certo. E é muito mal quando uma notícia vem cá para fora indevidamente e no tempo indevido, porque todos nos sentimos em xeque. Isso não é bom para ninguém, muito menos para quem faz parte e para quem intervém nessa investigação. Mas essa tecnologia, sim, blockchain, é uma das componentes que nós estamos a preparar. Temos aqui um comentário do Mário David que diz que por vezes as pessoas têm, digamos, medo de desconfiança em relação àquilo que eu disse há pouco, de partilhar dados ou daquilo que o Estado possa utilizar dos dados, mas não têm o mesmo tipo de problemas com o Facebook e com o Twitter, cujos dados nem sequer estão em Portugal. E de facto isso é curioso, não é? Ou seja, as pessoas confiam mais hoje em dia nestas empresas do que às vezes no próprio Estado. É verdade. Mas isso eu acho que é porque as pessoas não dão conta de que quando estão a partilhar dados no Facebook, no Instagram, quando colocam fotografia do prato que estão a comer à mesa do restaurante, estão a dar indicações de que não estão em casa, por exemplo. Estão a abrir completamente aquilo que deveria ser a privacidade delas. E, portanto, eu penso que as pessoas ainda não perceberam que começa aí a falta de segurança, e a segurança não é só das polícias, tem que vir de nós todos, temos que saber viver num mundo digital. E quando nós escancaramos as nossas casas, estamos sujeitos aos assaltos e às omissões, e portanto aqui não estamos mesmo a brincar, o mundo está aberto. Se o cidadão se abre totalmente, está a dar uma quantidade de informação que nem lhe passa pela cabeça. Isso é muito mau. Isso depois normalmente acaba no piquete da Polícia Judiciária. Isto é tal coisa, estar a falar de direitos e deveres de acesso à informação e proteção de informação e não discutir o echelon, por exemplo, é um bocadinho estar a discutir formigas e esquecer os elefantes. E portanto há aqui uma discussão muito grande. Nós somos vigiados sistematicamente, como empresas, como diz o João e bem, que nos monitorizam segundo a segundo, e depois não protestamos sobre isso. E achamos natural. Isto leva-me a outra coisa, Luísa. Existe uma boa cooperação internacional dentro da Europa e da Europa comumente com os Estados Unidos, porque eles têm acesso à informação muito válida, como é evidente. A cooperação internacional eu diria que é muito boa. Na Europa, porque todos os Estados-membros estão sujeitos às mesmas regras e há um denominador comum, que é também a Europol, através da qual se faz grande parte da cooperação internacional, mas também com a Interpol e com os Estados Unidos, obviamente. A cooperação internacional funciona muito bem. Eu estou a fazer esta pergunta porque, mais uma vez, recorrendo há 20 anos atrás, já foi há muito tempo, eu sei, eu como jornalista tive acesso, por exemplo, conheci muitas pessoas do SIS, do Sistema de Informação, e basicamente a ideia que eu fiquei, por muito que eles dissessem que não, é que o SIS era uma máquina de fotocópias, estava sempre a tirar fotocópias aos relatórios que vinham de fora, porque de facto eles tinham poucos meios para debater. E portanto a ideia é, no passado, a comparação com as polícias internacionais era, nós estávamos sempre numa diferença muito abaixo, os graus muito abaixo. Nós, a Polícia Judiciária, é uma polícia de referência.
é uma polícia de referência ao nível da celeridade com que atua e na informação que partilha e na excelência dos recursos humanos que tem e nas grandes operações que consegue desmantelar, porque tem... Peço desculpa, caiu. Tem poucas pessoas, tem poucos recursos humanos, mas tem do melhor, tem recursos humanos de excelência. E, portanto, a cooperação é muito fluida e é determinante, porque o crime, sobretudo o crime que a Polícia Judiciária investiga, que é o crime mais grave, mais complexo, cariz muitas vezes, a maior parte das vezes internacional, de facto não tem fronteiras e a cooperação é essencial. A Polícia Judiciária tem um indicador fantástico, que é a resolução de crimes de homicídio, que é extremamente elevado, e portanto isso é um mérito, mas a ideia que eu tenho é que se calhar 90% dos homicidas em Portugal eles oferecem-se como culpados. Ou seja, a questão é que o criminoso português do passado era mais ou menos simples, mas agora está a mudar. O país está a mudar, temos muitos estrangeiros já em Portugal a informar, portanto, a questão é, a velha Polícia Judiciária está a evoluir para a nova Polícia Judiciária ou é só... Não, completamente. Não. Aliás, devo dizer-lhe que os computadores novos só estão a chegar há relativamente pouco tempo. Infelizmente, há 2 anos atrás, os computadores já tinham 14 anos e, portanto, quando chegámos a esta direção... Isso é crime, isso é um crime. É um crime, eu concordo. Portanto, isso não é o essencial. Claro que é essencial quando se chega a um piquete, como eu cheguei, e via um colega meu para abrir as imagens que tinha, estar ali 10 minutos à espera que abrisse uma imagem, isto é indecoroso, isso não Claro. E, portanto, isso foi a nossa prioridade, é dar o mínimo a quem precisa de equipamentos para trabalhar. Não estamos no mundo perfeito ainda não conseguimos substituir tudo, mas há muito mais do que equipamentos. Temos aqui uma pergunta aqui do Fernando Fortes, um bocadinho provocadora, que fala em que as leis são feitas por políticos que muitas vezes estão ligados a escritórios de advogados e nessa relação pergunta até que ponto é que os meios e os investimentos e a tecnologia que a PJ faz não é também influenciada por esse tipo de relações? Eu aí não posso dizer muito. O que sei é que nós também, no contexto que temos, o Estado não tem muito dinheiro, nós não somos um país com recursos abundantes, não é? Eu também percebo isso. E pensando agora, por exemplo, nesta fase de pandemia, obviamente que a prioridade tem que ser a saúde, tem que ser assegurar os postos de trabalho, há uma outra dimensão que entretanto se sobrepôs, mas a justiça precisa mesmo. Agora, se os orçamentos são influenciados ou não, isso eu não posso opinar. Tenho a minha tristeza com que olho muitas vezes quando vejo o orçamento que nos cabe no ano seguinte. Tenho a meu cargo o orçamento, a administração financeira também está sob a minha tutela e fico muito preocupada. No entanto, como tenho sempre esta vertente dos fundos comunitários, eu penso, não é por aqui que nós vamos parar. Certo. Os próprios fundos comunitários também estão muito canalizados agora para os mesmos problemas, não é? Sim, mas há fundos que são sobretudo para a justiça, para a ação policial, para o desenvolvimento da capacitação das polícias, e nesse aspecto nós neste momento, em 2 anos, nós já captámos cerca de 30 milhões de euros em fundos comunitários, isto é significativo. Portanto, não é isso que nos trava. Temos é que pedir ao poder político que esteja mais atento, porque a justiça tem tanta coisa para fazer e tem áreas tão críticas que de facto merece um pouquinho mais de atenção. Luísa, estamos a aproximar rapidamente do fim do nosso programa, o tempo voa, vamos falar do futuro. Com aquilo que está a ser feito, como é que vê que o sistema de justiça português esteja daqui a 2 ou 3 anos? Daqui a 3 anos, muito curto. Aliás, ou 4 ou 5, se quiser. Se a mudança for grande. É muito grande, mas nós não podemos. A justiça não pode demorar, não pode esperar mais 5 anos para que a mudança aconteça.
mundo está a evoluir, muito, o crime tem uma evolução absolutamente espantosa mesmo, e as polícias e todo o sistema tem que estar modernizado para fazer face não só àquilo que ele já é hoje, mas àquilo que devemos que venha a ser o crime daqui a 2, a 3, a 4 anos. Portanto, não pode esperar. Daqui a 3 anos, como é que eu vejo? Eu vejo uma justiça muito mais robusta, muito mais segura, mais amiga do cidadão, mais rápida, com maior capacidade de fazer face aos desafios que se colocam. Vejo uma polícia mais moderna, do século XXI, efetivamente, que ainda não está lá, está a caminho, com gente muito boa, com muita vontade de fazer, com uma noção muito clara que é preciso investir muito nas pessoas e em novas capacidades, em novos perfis, na inovação, num laboratório de inovação que estamos a criar para nos articularmos com as entidades portuguesas, da Marinha, da administração pública, das entidades que também sabem que é por aqui que nós vamos fazer a mudança, e para nos articularmos com as polícias lá fora. Estamos com a cooperação policial também funciona a este nível. E, portanto, eu tenho a expectativa que daqui a 3 anos teremos uma justiça muito mais humana também, desse ponto de vista, moderna, tecnologicamente muito avançada, e os criminosos que se cuidem. Isso quer dizer que daqui a 3 anos já não vai haver processos que demoram 10 a 15 anos a abrir e a fechar? Não, isso obviamente que não, já hoje isso é residual. Não, tenho a noção que se continuarmos a fazer aquilo que fazer, se não houver uma interrupção, se formos tendo alguns meios, não pedimos mundos e fundos, pedimos alguns meios, eu estou segura que daqui a 3 anos conseguimos viver melhor com os poucos recursos que temos. Hoje ainda é difícil, mas estou certa que temos uma justiça mais digital, mais pronta para ligar às fontes de informação às quais possa ter acesso, para que rapidamente se conclua e se encerrem investigações em curso. Isso não tenho dúvida. Dentro daquilo que disse há pouco dos projetos europeus, o Mário David coloca aqui uma questão, é mais um comentário, porque diz que no fundo uma grande parte dos projetos europeus dá um ênfase ao desenvolvimento e inovação, mas depois falha a parte operacional e manutenção. Também há fundos para essas áreas ou não? Não. Não muito. O próximo quadro comunitário, nomeadamente o Fundo de Segurança Interna, que é um fundo que eu sigo muito, muito de perto, esse vai ter já fundos para a manutenção, porque de facto é verdade, nós tivemos grandes dificuldades durante este quadro comunitário porque investimos em tecnologia, mas a tecnologia um ano depois, claro, exatamente. Exatamente. E se não temos orçamento para pagar a manutenção, o que é que acontece? Exato. Eles deixam de evoluir. Claro. E isso foi um dos grandes problemas que nós enfrentámos nestes últimos anos. Felizmente, o próximo quadro comunitário vai ter fundos para a manutenção. Tem toda a razão. Muitas vezes, quando terminamos os projetos, já não conseguimos evoluí-los mais, as tecnologias ficam naquele ponto. Pois. E é isso que tenho a certeza que nós vamos continuar a lutar para que essa atitude seja invertida e pensar que os orçamentos passaram a ser diferentes. Hoje temos que canalizar muito mais para o digital, para os sistemas, para as manutenções, para a evolução. Antigamente não, era para os tinteiros, para o papel, para os consumíveis. Portanto, há aqui uma deslocação também nessa matéria e isso tem que mudar. E os governos, os orçamentos têm que refletir isso mesmo. Temos aqui um comentário também que diz que sem justiça, obviamente, não existe democracia e que o crime especializado é muito difícil de combater e é estruturante e, portanto, que a PJ deve ter todos os meios para acelerar as investigações e o cidadão tem que saber que tudo é feito para que a corrupção seja detida. É aqui um comentário do Fernando que acho que fica aqui bem também como... Subscrevo na totalidade, subscrevo e eu espero que quem pode decidir os orçamentos que também veja isso. E é verdade, o cidadão precisa de saber que a polícia tem os meios que precisa para investigar e quando falamos em corrupção falamos nos alicerces da nossa democracia. E os custos? E os custos que, apesar de tudo, por exemplo, coisas simples como
alguém precisar de um advogado não é uma coisa que seja assim é um obstáculo. Há um mecanismo que é o acesso ao direito. Certo. Todos os cidadãos têm direito Pois a têm, um mas a ideia que Há se muito tem por é que não é simples mesmo assim essa relação com o cidadão, não é? Mas nem sempre aquilo que o cidadão hoje pensa É a realidade, pois. Exatamente, porque muito mudou, muito mudou. A justiça está mais humana, está mais atenta àquilo que são as necessidades reais do cidadão. O que nós vemos é que nós habituámos, nós criamos uma imagem, cada um de nós cria uma imagem da justiça. E se não for comunicada a mudança, nós vamos continuar durante anos a dizer a justiça é muito morosa, o acesso ao direito não existe, é só para os poderosos. Isso não é verdade. Mas há uma relação, é mais ampla até do que a justiça. A justiça está na base, mas não é só, porque é a relação do cidadão com o Estado de bem, não é? Ou seja, quando, por exemplo, há alguém que tem uma dívida, não pode dever 5 euros e há ali um conjunto de mecanismos que são acionados e que pode levar a penhoras e uma série de coisas com uma grande facilidade, mas depois o Estado não paga a tempo e horas, ou se existirem erros demora tempo a corrigir, ou seja, esse tipo de relação. À medida que se avança na digitalização e na transformação, também é preciso investir bastante na comunicação e na criação de confiança, não é? Porque senão desperdiça-se parte da oportunidade que é essa. E nós ainda comunicamos pouco. Ainda não há uma cultura de comunicação a sério. Ainda vivemos muito dentro das organizações. Isso é preciso que mude. O cidadão tem que saber exatamente o que é que está a ser feito, que só tem um objetivo, é servi-lo melhor. Claro. E servi-lo e que a justiça se faça quando ele precisa dela. E isso é fundamental, sim. É uma mudança cultural que tarda em acontecer, mas que todos os dias lutamos para que ela vá acontecendo. Sim. Vamos mesmo a terminar. E no futuro de longo prazo? Será possível sonhar numa ficção científica tornada realidade, onde as máquinas conseguem analisar e decidir questões judiciais em segundos? Não acredito. Não acredito. O fator humano é indispensável. As máquinas têm que ajudar. O software tem que ajudar a facilitar a vida de quem tem que concluir, de quem tem que levar alguém à justiça e de quem tem que decidir. Está a decidir a vida de pessoas, não é? Agora, o fator humano é absolutamente indispensável, porque a justiça é para pessoas, feita com pessoas. Portanto, já existem sistemas informáticos a trabalhar, por exemplo, em escritórios de advogados que ajudam os advogados a fazer melhor o trabalho, porque eles fazem... Exatamente. Porque o direito é a informação, portanto, os sistemas informáticos fazem bem é lidar com a informação. É? Exatamente. Isso é parte do nosso plano de modernização que está em curso. E, portanto, nós vamos ter muito mais capacidades de rapidamente ter conclusões, mas depois cabe ao humano perceber e decidir se sim ou não, se todos aqueles fatores estão bem equacionados e decidir mais rapidamente. Portanto, o computador faz aqueles relatórios de 1000 páginas e depois no final diz opção A, opção B, opção C. Por exemplo. O juiz escolhe qual é que é. É isso? E o investigador pode ter logo ali uma orientação. Olhem que estes factos todos, é provável que possa ter sido isto, aquilo, e é uma ajuda fabulosa. Mas não vamos chegar ao Minority Report em que prendemos a pessoa antes dela cometer o crime. Isso é que era mesmo bom. Mas aí temos a tecnologia para a análise preditiva. Exatamente. Funciona. E funciona. Funciona. E conseguimos... Consegue dar exemplos? O que é que se consegue fazer? Sim, por exemplo, imaginemos se tivermos essa tecnologia toda a funcionar e os sistemas todos interligados, como estamos a construir, é possível perceber que determinado tipo de crime está a acontecer em determinada zona. E é possível, então, reafetar os recursos àquela criminalidade com a especialização necessária para perceber, para investir, para agir antes que ela aconteça. Por exemplo, até dar mecanismos ao cidadão nos seus telemóveis poder ir até dando reportes, pequenos indícios que não possam dar
dar um resultado que permite, olha, é preciso rapidamente deslocar pessoas para ali porque está qualquer coisa iminente. E que aconteça. Portanto, o que me está a dizer é que o futuro da justiça é milhões e milhões e milhões de sensores a buscar a informação. Sim. Os próprios cidadãos podem ser esses sensores. Podem. E depois machine learning, inteligência artificial, a trabalhar essa informação para depurar. Os investigadores. Para auxiliar os investigadores, exato. Claro. Sim, com competências adequadas. As competências digitais são absolutamente fundamentais em todas as áreas da justiça. Estamos mesmo no final da nossa hora. Tenho uma última pergunta completamente diferente para si. Apesar de toda a tecnologia, e como disse, o fator humano é muito importante, por vezes a sensação que eu pessoalmente tenho é que os cidadãos portugueses têm uma má relação com a verdade. A verdade dá trabalho, a verdade nós temos que nos explicar. Porque quando há um corruptor, há alguém que é corrompido, não é? Portanto, há sempre os dois lados. A minha pergunta é, para a transformação digital, a Polícia Judiciária não devia estar a apostar e investir nas aulas de educação e cidadania? Para ver uma mais ética? Essa é uma boa pergunta. Não vejo por que não, é uma boa ideia, é uma pergunta e uma ideia. O que lhe posso dizer é que os próprios currícula da formação estão a ser olhados com sentido crítico para que a polícia seja capacitada para os crimes que precisa de investigar no presente e no futuro, não atriz do passado. E portanto, eu acho que temos aqui uma mudança muito grande que tem que acontecer também. Sim. Bem, resta-me agradecer a todos a vossa presença, em particular à Luísa Proença. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Fico com a sensação que eu gostaria de ter muito mais coisas, mas a sua função não lhe permite. Mas muito obrigado, ficámos com uma noção e espero que o seu otimismo se torne realidade. Chegámos ao fim, portanto, desta sessão de como é que a tecnologia pode mudar a justiça. Amanhã, às 21h30, vamos ter aqui a nossa primeira masterclass com a Maria Carmo Fonseca, Presidente do Instituto de Medicina Molecular e Prémio Pessoa, a falar sobre qual será o próximo coronavírus, e portanto isto é uma simpatia extrema, que é não livrarmos deste e já vamos andamos à procura do próximo. E que na próxima semana, às quartas-feiras, às 18h30, vamos ter a segunda sessão das aulas de criatividade, aulas de iniciação, que qualquer pessoa poderá aparecer, juntar-se a nós e perceber que se calhar pode ser muito mais criativo do que aquilo que é e como a criatividade é importante neste século XXI, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida profissional. Muito obrigado a todos, façam o favor de serem felizes. Boa noite, muito obrigada, sobretudo ao Rui. Obrigada e foi um prazer estar aqui. Obrigado, Luísa. Obrigado, João. Right.